Bom dia, turma. Aqui com vocês é o professor Caio Cecílio e o tema da nossa aula de hoje é qual a importância da manipulação dos genes. Ou seja, pessoal, normalmente vamos falar sobre a manipulação do DNA em si, tá? Vamos lá, galera. A primeira parte que a gente vai ver sobre a manipulação dos genes é um pouco da biotecnologia, tá? Então, pessoal, a área que vai ser responsável aí por estudar, por normalmente lidar com conceitos e técnicas que envolvam aí a manipulação basicamente de organismos vivos, de sistemas biológicos, tá? De diversos produtos que serão fabricados através do que da manipulação dos genes será a biotecnologia. Ela vai ter alguns ramos, tá, que são extremamente importantes, como o próprio ramo da engenharia genética, tá? A ramo da engenharia genética, pessoal, ele nada mais é o que? O ramo que usa técnicas para manipulação e recombinação de genes. Bem tranquilo e bem simples, ou seja, ele vai manipular um gene, modificá-lo, vai alterá-lo. Então isso seria a engenharia genética. Já o ramo que fala exatamente sobre os indivíduos transgênicos são aqueles em que eu tenho o quê? Um organismo ou um alimento que vai sofrer o quê? Uma modificação nos seus genes. Então eu posso ter aí a presença então de um tomate que eu consiga modificar o seu gene e eu consiga plantá-lo em uma época que não é comum, tá bom? Então aí eu tenho que um transgênico. Tenho ainda a presença da terapia gênica. O que é a terapia gênica, pessoal? Aí a terapia gênica ela já está ligada ao que? Exatamente ao tratamento de algumas doenças, na qual vai ter a inserção aí de normalmente genes ou de células modificadas nos tecidos de um indivíduo. E por último ainda tem o aconselhamento genético. O que é esse aconselhamento genético, pessoal? O aconselho genético normalmente vai ser um ramo em que vai fazer o estudo, tá, genético de uma família e poder o quê? Observar e ver se naquela família tem algum gene específico causador de alguma doença e tentar o quê? Fazer o tratamento genético para possíveis pais que poderão ter filhos com um gene de uma doença específica. Isso é um aconselhamento genético. Tá bom, galera? Biotecnologia é bem simples, é bem tranquilo, são normalmente só conceitos que nós vamos aprender sobre isso. Tá? Eu tenho aí, dentro da própria área de manipulação de genes, a clonagem. Tá, pessoal? O que é um clone? Um clone, tá? É nada mais do que eu fazer o que? A produção de um indivíduo que ele vai ter o que? Um organismo geneticamente idêntico ao outro. Ou seja, eu tenho um Caio e eu seria produzir o que? Um outro Caio com os genes idênticos ao meu, ok? Bem tranquilo, bem simples. E aí a clonagem, ela vai passar normalmente pela clonagem reprodutiva, que é o quê? Que é a maneira de produzir um novo ser. Normalmente eu tenho já indivíduos que fazem a clonagem através da própria reprodução assexuada, por exemplo, as bactérias, elas já são capazes de fazer o que nós chamamos de clonagem natural, na qual o que? O indivíduo, como uma bactéria, ela já pelo seu processo reprodutivo, ela já cria o que? Um clone do seu no seu processo de reprodução. E ela normalmente por ter um DNA muito simples, uma forma muito simples, ela consegue o que? Criar milhões de seres igual a ela em pouco tempo. Tá bom, pessoal? Isso seria clonagem. Agora, uma clonagem que é extremamente importante, que foi a nossa primeira clonagem de um ser vivo, é da ovelha Dolly. Beleza, pessoal? Como é que foi feita essa clonagem da ovelha Dolly? Foi retirada, tá? Um gene, tá? Da ovelha Dolly, que era do tipo aqui, representado pelo tipo A. Esse gene foi retirado da sua glândula mamária. Era um gene com um número total de cromossomos. Então, vocês podem perceber que aqui eu tenho uma célula 2N, que representa o número total de cromossomos para a ovelha em si. Esse gene foi separado, tá, do núcleo normalmente dessa célula. Então ali eu só capturei o que? A parte dos genes, em específico, o material genético. E esse gene normalmente foi o que? Foi inserido o que?
no ovócito anucleado. Por que um ovócito anucleado? Porque aqui eu não tenho a presença do núcleo sem nenhum material genético da ovelha B, tá bom? E quando ocorreu uma fusão entre o material genético da ovelha A com o material genético da ovelha B. Eu tive aí o que? O desenvolvimento embrionário em meio de cultura. Então eu tive um desenvolvimento de embrião de forma laboratorial. Após esse embrião ser desenvolvido, ele foi implantado numa terceira ovelha, tá? Houve a implantação basicamente numa mãe de aluguel, em que ela só receberia o quê? Os genes de outra ovelha e o ovócito de outra ovelha, na qual eu tenho o quê? A formação de um embrião que foi gerado diretamente, tá, pessoal? Em laboratório. Aí eu tive o quê? Geneticamente um indivíduo idêntico à ovelha A ao nascimento. Por quê? Porque eu só tinha um material genético da ovelha A, que normalmente nós conhecemos hoje em dia como a ovelha Dolly. Aí o primeiro ser vivo que foi clonado no nosso planeta, ok? Vamos seguindo aí, pessoal. Eu tenho aí a parte que fala de organismos geneticamente modificados, pessoal. Quando eu vou falar de organismos geneticamente modificados, eu estou falando obrigatoriamente sobre os organismos transgênicos, tá? E por que que normalmente nós modificamos, tá, os genes de algum ser vivo ou de algum, posso até falar de um alimento em si, tá? Por quê? Porque nós buscamos promover o melhoramento genético. Ou seja, eu vou buscar sempre promover a melhora de alguma condição específica daquele indivíduo, tá? Então, por exemplo, eu posso ter no melhoramento genético o aumento da frequência de um gene específico que vai me dar uma característica. Então imagina o seguinte, que eu tenho um peixe, tá? Que ele se reproduz uma vez só ao ano, mas é um peixe muito bom para a economia, ou seja, quando ele se reproduz ele gera uma boa quantidade. Seria bom esse peixe se reproduzir por todo ano? Então o que eu faço? Eu faço um melhoramento genético nesse peixe para que ele consiga se reproduzir por todo ano, ou seja, ali eu tenho o que? A modificação, uma mudança na determinação dos alelos desse peixe para que ele consiga o que? Se reproduzir por todo ano. Tá bom? Esses indivíduos normalmente são chamados que vão apresentar o que? Esses organismos normalmente de um determinado alelo que ocorreu uma frequência, um aumento genético da sua frequência, que ocorreu uma modificação, eles são conhecidos como híbridos. Tá? Esse melhoramento acaba sendo produtivo dos seres vivos, eles vão passar por técnicas que a gente chama de seleção artificial, que tende a melhorar um ponto específico, tá? Então, eu poderia ter aí, normalmente, seres capazes de produzir mais carne, mais leite, mais lã, mais seda, mais fruta, beleza? Então, vamos imaginar uma vaca que dá 12 litros de leite por semana. Só chutei um número aí, tá bom, galera? Eu poderia fazer um melhoramento genético nela, na qual ela conseguisse produzir 50 litros de leite. Isso seria o quê? Extremamente importante para o ser vivo, tá? Além disso, é muito comum de ser feito esse melhoramento genético utilizando bactérias com DNA circular, tá bom? É bem comum, bem simples. O que é feito normalmente nessas bactérias, tá? Eu vou utilizar enzimas que vão cortar parte do DNA, tá? Da bactéria, e vou ter o que? Normalmente as DNA ligases inserindo o DNA, o gene que eu quero. Então imagina o seguinte, aquela vaca que eu acabei de citar, que gerava 27 litros de leite por semana. Eu tiro essa parte desse gene e acrescento um gene de, por exemplo, de outra vaca que consegue gerar 50 litros de leite. Então eu vou ter o quê? Ali uma modificação no DNA bacteriano. Por que a modificação no DNA bacteriano e não do DNA do animal direto, tá? Porque algumas bactérias elas têm uma maior funcionalidade quando elas são utilizadas como vetor para modificar o DNA de outro indivíduo, tá bom? A partir desse processo, hoje em dia nós já conseguimos aí
produzir alguns hormônios humanos, como a própria insulina e o hormônio do crescimento, que é o GH, tá? Conseguimos aí, através dessas técnicas, tratar pessoas diabéticas e normalmente pessoas que têm problemas de crescimento, ou seja, de baixa estatura, tá bom? Seguindo, eu tenho as células-tronco, tá? O que são as células-tronco dentro dos estudos de genética, tá? São células indiferenciadas, sem função definida, tá? Que vão ter uma alta habilidade de autorrenovação e de transformação em células maduras. Nada mais são o que, pessoal? Aquela célula base que vai dar origem para outras células, tá? Então, ela vai ser a célula primária que originará outras células. E essas células-tronco, elas são divididas normalmente em duas linhagens. Uma que é a linhagem embrionária e uma que são consideradas adultas, tá bom? O que eu vou ter de diferenciação entre a embrionária e a adulta? Aqui eu vou ter a embrionária, na qual vou ocorrer após a fecundação do zigoto, tá? Vai se iniciar o quê? Uma série de divisões mitóticas que vai formar o embrião. Depois de cerca de 5 dias, aí, galera, vai chegar a fase chamada de blastocisto, um momento no qual podem ser encontradas as células do embrião, tá? Com elevada capacidade de diferenciação, que serão essas células-tronco, tá ok? E já as células adultas, tá? Sua obtenção, elas vão ser o que? Normalmente oriundas através de meios de cultura, ou seja, através de produção laboratorial, ok, galera? Seguindo aí, por último, na nossa aula de hoje, a terapia gênica, pessoal. Nós citamos lá no início, a terapia gênica, tá? Ela vai ser uma técnica da biotecnologia que vai ser capaz de curar o quê? Algumas doenças que estão ligadas ao quê? Genética, que são doenças genéticas, tá? São doenças que normalmente têm caráter hereditário, tá bom? O que ela vai fazer? Ela vai substituir o alelo anormal responsável pela doença. Então vamos lá, lembra que nós falamos sobre o albinismo, que o albinismo é causado por um gene recessivo? Então eu vou tirar aquele gene recessivo daquele DNA, beleza? E vou inserir um gene normal, para evitar o quê? Que a pessoa que venha a nascer, nasça com o albinismo em si. Isso é um tratamento através de terapia gênica, tá bom, turma? Pessoal, terminamos a nossa aula por aqui. Um beijo para todos vocês. Voltamos na próxima aula e tchau, tchau, tá?